tomara que o Diego Fernandes consiga, né, e os jogadores, consiga aí o quórum suficiente para que abra essa Assembleia Extraordinária. E eu acho que a chave aí, Diego, para você conseguir esses votos, são os jovens sócios do São Paulo. O próximo tema agora é o que aconteceu hoje de tarde, né? O Diego Fernandes, né, o empresário que trouxe o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né, fez toda a intermediação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele anunciou que ele anunciou um abaixo-assinado que, segundo o estatuto do clube, se eu não me engano, o código 45, se eu não me engano, tá? É um código desse, mas se eu não me engano é o 45. Ele prevê o código que você pode acionar uma assembleia extraordinária para votação de SAF sem a presença ou votação do Conselho Deliberativo do São Paulo. Grécio, dá um pouco mais de detalhes aí sobre isso para a gente poder discutir aqui entre nós o movimento do Diego Fernandes. O movimento do Diego Fernandes, ele passa por... Ele mostrou um projeto pro Harry Macis, não foi respondido sobre esse projeto. Agora ele vai para os sócios do clube social, não são sócios torcedores, para deixar bem claro. Então tem que frisar isso, né? Tem muito torcedor que tá achando que é sócio torcedor. Não é sócio torcedor, é voto do sócio do clube. Aí seria uma Assembleia Geral Extraordinária, né? Isso. Que precisa de 20%, né, de assinatura dos sócios. Esses sócios aqui, ó, deixa eu pegar umas informações. Os sócios precisam estar no quadro há no mínimo 2 anos, serem maiores de 18 anos, e estarem em dias com as mensalidades. Então, quantos sócios tem mais ou menos no São Paulo? Aqui no Globo Esporte se fala em mais de 8 mil sócios ativos. Eu tive informações que eram 14 mil, mas aí não podem não ser ativos. Então, vamos tirar bem conservador, vamos tirar 2 mil, 6 mil sócios. Vocês acham que vale a pena pra gente fazer o cálculo? Sim, 6 mil. 20% de 6 mil, são 1.200 sócios. Em torno de 1.200 sócios. É isso. Claro. 10% é 600, 20 é 1.200. Boa. A gente é de humanas, mas a gente sabe fazer conta, né? Dá pra fazer um pouquinho. Não sabe muito O Grécio deu tilt, né, na cabeça. Tem uma tela azul do Windows aqui agora. Só faltou o barulhinho do Quase Windows. foi isso. Né? Mas é isso, seriam 1.200 sócios, entre aspas, aptos a votar. Pergunta pra vocês, primeiro, vocês acham que o Diego vai conseguir, né? Ele tem ajuda aí de ex-jogadores, né? Que são sócios do clube, né? Muitos deles são sócios do clube, porque ganharam o título e com razão, tá? Não tô tirando a razão dos sócios. E segundo, se vocês fossem sócios do clube, porque eu sei que nenhum de vocês é como eu, nós não somos sócios do clube, vocês votariam pra SAF ou não votariam pra SAF? Primeiro, Marcão. Bom, em relação a se ele vai conseguir ou não, né, essa questão aí da votação extraordinária é uma bela de uma incógnita, né? A gente tá Por isso que eu perguntei, tem que ser difícil a pergunta, né, Marcão? Sim, então, mas assim, em relação a isso, Perrone, meu irmão, a gente tá comentando hoje no Estádio 97, ele falou um negócio interessante. Se você faz esse tipo de pesquisa na arquibancada do Morumbi com a galera que tá indo pro jogo, obviamente que o pessoal que tá frequentando ali o estádio de futebol, ou seja, o sócio torcedor, ele ia querer que virasse ali, de repente, uma votação para a possibilidade de se tornar uma SAF. Em relação à galera que frequenta o clube social, como você bem disse, a gente não frequenta o clube, então não dá nem pra gente ter um termômetro, é um belo de um chute. 20% de um total não é muita coisa, mas será que esses 20% aí vão realmente se alinhar para poder, entre aspas, ficar isento e pensar no futebol do São Paulo? Porque a galera que frequenta o clube social tá preocupada com a bote, tá preocupada lá com as quadras de beach tênis que eles têm lá, e tá cagando e andando pro Eles futebol. nem sabem o que é separar e o que não é separar. Eles não sabem se pra eles vai ser bom ou ruim, né? Porque é um negócio do social. Mas imaginando aí que consigam atingir o número X aí de 20% aí e consigam ter essa votação extraordinária. Eu votaria para ontem, SAF no São Paulo. Quando a gente fala de SAF, a gente tá falando de profissionalizar. Obviamente tem vários modelos de SAF, a gente tá imaginando que seja uma SAF ali que consiga dar pro São Paulo ali uma dinâmica diferente do que a gente viu no Vasco, diferente do que a gente tá vendo aí no Botafogo. No Atlético Mineiro. O Botafogo foi campeão da Libertadores, mas assim, o Botafogo não tinha que perder, chegou um louco aí, meteu dinheiro, conseguiu dar um título de Libertadores pros caras, aquele doente que tá enfermo lá, o cara dá aquela respirada, fala, agora vai sair do coma. Não, foi lá e morreu. O Botafogo pra mim tá fadado a de novo falir. Mas enfim, voltando ao São Paulo, se tiver realmente a possibilidade de virar SAF, porque do jeito que tá, Perrone, você não vê numa perspectiva, por exemplo, daqui a pouco é o centenário do São Paulo. Você gostaria de ver o São Paulo brigando aí no centenário, brigando pra não cair? Brigando pra chegar numa Sul-Americana? Classificamos pra Sul-Americana, legal? Não. Eu gostaria de ver um São Paulo forte novamente. E a única chance da gente ver um São Paulo forte novamente é ter uma injeção braba de dinheiro, irmão. Pra competir com o Palmeiras e com o Flamengo, se não tiver uma injeção de dinheiro ali, não vai competir. Então, o único cenário possível
de médio a longo, de curto a médio prazo, né? Se chega aí de repente alguém competente, um cara dono de postos de petróleo na Arábia, lá, etc., que junto com um grupo de empresários aqui, resolve fazer um aporte no São Paulo. Eu acho que é a única possibilidade. Então, para não pensar para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, que seria o que o clube demoraria, se bem administrado, para poder voltar a correr com as próprias pernas, para mim a SAF hoje seria a melhor escolha para ter um São Paulo forte novamente. E você, Gracioso, você acha que vai conseguir esse quórum de 1.500 aptos a votar para ter uma assembleia? Porque isso aí não é para ser SAF, é para ter uma assembleia para votar depois para ser SAF ou não. Você acha que consegue? E você, se fosse sócio do clube, o que você faria? Hoje eu não acredito que isso vai acontecer de uma hora pra outra, tá? É a mesma coisa. Ah, por que o Douglas caiu? Por que o Júlio Casares caiu? Eles caíram porque o momento era ruim. Então, assim, eles foram pressionados de fora, né? Pra dentro, a eles serem derrubados. Em 2015, o Douglas também fez coisas terríveis dentro do São Paulo e não caiu, né? Então isso aconteceu agora porque o momento foi favorável isso acontecer. O Diego Fernandes ele vai precisar construir junto à torcida, construir junto à parte popular e até alguns sócios do clube que estão tendo mobilização lá dentro, né? Teve protestos e tal. Ele vai ter que colocar na cabeça desses sócios do clube social e de torcedores fora que isso é necessário e que isso é bom da maneira que ele quer. Né? Porque, tipo assim, a gente fala de SAF. O Marcão mesmo falou, existem modelos e modelos. Qual é o modelo que o Diego Fernandes propõe pro São Paulo? Eu, particularmente, sou muito a favor de SAF. Falo isso há, sei lá, mais 5 anos, mais 6 anos, desde 2019, 2018, que eu falo sobre clube empresa, né? Que não existia nem SAF ainda, a lei. Então, assim, eu sou muito a favor e eu sempre cito. Se o clube associativo fosse melhor do que o clube empresa, o mundo seria associativo. Hoje, dos 30 clubes mais ricos do mundo, que mais faturam no mundo, só 3 são empresas e um já tá ali conversando, que é o Real Madrid, o maior clube do mundo, já está conversando, o Florentino, é um desejo dele, de trazer investimento, não é de vender o clube, acabar com o clube, não. É de trazer investimento, abrir parte do clube para investidores. Então, assim, se clube associativo fosse melhor do que clube empresa, todos os clubes europeus seriam associativos, Estados Unidos seria um associativo, México, que também é um grande futebol, seria associativo, Ásia, etc. Então eu acho que o clube empresa aí pra parte profissional é importante pro São Paulo e pro futebol brasileiro também. Então não preciso nem te perguntar pra você se votaria sim ou não, né? Agora, não nem perguntar. Eu, assim, tomara que o Diego Fernandes consiga, né, e os jogadores, consiga aí o quórum suficiente para que abra essa Assembleia Extraordinária. E eu acho que a chave aí, Diego, para você conseguir esses votos, são os jovens sócios do São Paulo. Nova Era, aquele grupo que colocou as bandeiras lá dentro do clube. Eu acho que se um lá convencer um outro que não é tão ligado no futebol, que vai mais pra piscina mesmo, mas se um convencer o outro ali, acho que talvez você consiga o futebol lá do social, entendeu? Aquele futebol de clube social, se um convencer o outro lá, fazer um multirão. Porque assim, o mais difícil que vocês conseguiram foi o impeachment, e conseguiram, entendeu? Lá dentro do clube. Pô, o que era praticamente impossível, aconteceu. Então agora é mais uma tentativa, espero que dê certo, e eu tô com vocês dois, cara. Pra mim, não pode ficar do jeito que tá. Tem que se fazer alguma coisa. Aí a gente vê depois se a SAF vai ser por via de um clube, de um grupo empresarial de futebol, tipo City, tipo Red Bull, ou se vai ser uma empresa com know-how de gestão esportiva, depois a gente vê. Só que tirar esses caras do controle, eu acho que já vai ser um primeiro grande passo, né? E também tem aquela questão do imposto, né? Em breve o imposto vai baixar bastante. Então a tendência é SAF, né, Marcão? Ah, mas isso aí era o que os caras queriam. Júlio Casares e Companhia Limitada. Transformar o São Paulo Futebol Clube em São Paulo S.A. e ele ser o gestor. Ele ser o CEO de uma SAF que muito provavelmente está afadada ao fracasso, e aí com isso, muito torcedor que não entende o contexto, não entende o que é a coisa de fato na prática, fala, tá vendo, vocês não queriam SAF? Tá aí, é uma porcaria. Então, como a gente já disse aqui, tem vários modelos de SAF, eu espero que o São Paulo escolha a correta. Agora, em relação ao que você estava falando aí, Perrone, do impeachment do Júlio Casares, para mim, esse aí já estava, entre aspas, arquitetado para eles jogar o boi de piranha. Júlio Casares, Douglas Schwartzman, Mara Casares. Por quê? Porque o Conselho Deliberativo ele entendeu que a torcida, que não faz parte do clube social, tá revoltada. E para limpar a barra dos caras, eles quiseram mostrar, tá vendo como a gente não é conivente com esse tipo de coisa? Mas só entenderam, Marcão, porque houve aquele vídeo comprado e vazado pra Globo. Porque se não houvesse aquilo, Sim. Poderia ter uma coisinha ali, mas eu tenho certeza que o Douglas estaria no clube, Sim. a Mari estaria no clube e o Casares estaria no clube. Mas sabe por ou quê? não? Mas na moral, acho que foi o próprio Douglas Schwartzman que soltou naquele áudio e falou, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Perrone, você acha que só foram os 3 ali envolvidos em corrupção? Tem um monte de gente com o rabo preso ali que deve estar trancando choba pra não ser caguetado nesse rolê aí. Então, assim, tem muita gente que eu não tenho dúvida nenhuma que ainda tem raiz ali com esses caras que foram excluídos, mas o que eu te falei, é o famoso boi de piranha. A gente precisa entregar a sua cabeça aqui, mas fica tranquilo, que tiver de rateio ainda vai continuar tendo. Então, pra mim é definitivo.
clube de casado e compatibilidade desse conselho aí. Pra mim, não tem. Então, eu espero que essa votação ali, entre aspas, né, sócios do clube social, consiga realmente transformar no que a gente tá pedindo, porque se depender desse conselho sem vergonha que a gente tem ali, não vai acontecer. Ah, não é do conselho, tem que ser do sócio mesmo. Tem que Por ser isso que eu tô mais um falando. movimento do sócio. A mesma coisa, essa apuração, essa investigação aí que tá acontecendo no São Paulo, partiu de onde? Dentro do clube ou do Ministério Público? Então a gente tem que esperar vir de fora pra dentro, irmão. Esperar vir de dentro pra fora não vai acontecer.